Olá a todos, bem-vindos a mais um videocast especial da Semana de Publicidade e Marketing do Nila Salle, Rio de Janeiro. Pedro, quero agradecer por você ter aceitado o nosso convite de participar da semana aqui do nosso videocast também. A professora Amanda vai conduzir o nosso bate-papo. Olá! Antes da gente começar a nossa conversa de hoje com o Pedro, eu queria aproveitar para dizer que eu conheci o Pedro por uns caminhos não muito lineares da vida, né? Pedro já está quase concluindo a faculdade, eu não o conhecia, mas tive a sorte desse encontro este semestre. E logo que eu ouvi sua história, sua trajetória, né? Tudo que você me contou ali, quando eu pedi para você se apresentar até, eu fiquei muito interessada pensando uma maneira de reverberar isso, principalmente para vocês, né? Vocês, alunos em curso, em formação, não somente, né? Não apenas pela troca de conhecimento que eu sei que vai acontecer aqui agora, mas para talvez, quem sabe, você conseguir tocar e ser ponto de inspiração para quem está aqui, para quem está assistindo, com isso, com essa sua história, né? Apresentando formalmente, né, para a gente iniciar, o Pedro Vernes. Ele é cofundador e estrategista digital da Voe. É uma empresa que se propõe a criar experiências e conexões entre públicos e marcas de uma maneira ampla, né? Pedro, falando de história, conta pra gente um pouco dessa sua história. Conta o que você, a sua equipe, o grupo, como é que vocês chegaram, o que vocês construíram até aqui. Obrigado, primeiro, pelo convite. Foi muito legal ter vindo e está sendo uma oportunidade muito legal de troca também, de estar numa outra faculdade, de estar interagindo com o mercado do trabalho do futuro, né? Que daqui a pouco eles vão estar me contratando, se Deus quiser. Primeiro, começou na faculdade com um projeto que a gente estava numa matéria chamada Laboratório Publicitário e a gente teve a oportunidade de fazer um briefing da Coca-Cola. E ali a gente já vinha de outras experiências de mercado, de estar se encontrando, de estar entendendo o nosso papel como profissional, o que a gente almejava e como um mercado não linear dava de oportunidade para a gente. E ali a gente viu uma oportunidade de fazer uma coisa diferente, de se posicionar diferente no mercado, de entender que a gente podia ir além do estágio que ofereciam para a gente e propor ideias inovadoras que gerassem conexões com as marcas. E isso veio de um trabalho multidisciplinar, veio de olhar para o nosso ambiente de faculdade com outro olhar, com um olhar mais profissional, de quem são as pessoas que estão ao nosso redor, quem são os professores que estão nos dando aula e como a gente pode se conectar com essas pessoas para fazer algo diferente. E eu acho que também veio uma paixão da profissão. Eu acho que o que move a Voe é a minha paixão, a do Bernardo, a da Luísa, de todo dia a gente querer fazer algo diferente, da gente querer ser referência. Então, eu acho que às vezes a gente se encontra muito desmotivado, porque a nossa profissão às vezes acaba sendo desvalorizada, jogam na caixinha do social, jogam na caixinha de faz 2 posts e tá tudo certo. Às vezes a nossa família não entende exatamente o que a gente faz um pouco de tudo, muito de nada. E quando a gente olha, a gente quer estar na Forbes Study, a gente quer fazer uma coisa diferente, a gente olha quais são as oportunidades que a gente tem para ganhar um prêmio, para poder estar num podcast, estar podendo falar, impactar mais pessoas. Então também é muito bom poder estar impactando vocês, para que vocês olhem para o nosso mercado de uma forma diferente e queiram sair das caixinhas que os outros profissionais, às vezes mais velhos, colocam a gente. Muito bom. Eu vou fazer uma pergunta agora que toca essencialmente naquilo que vocês mais fazem, levantam a bandeira aí do trabalho fora dessas caixinhas, como você está dizendo. Como que as marcas elas podem equilibrar essa autenticidade com as trends virais do TikTok, garantindo, né, tentando garantir que não vai parecer ou forçado demais ou muito promocional? O que você pensa sobre isso? Eu acho que o primeiro ponto é dar liberdade para o estrategista, para esse chame de social media, chame da parte da criação, que ele possa estar no conceito, junto com o criativo, no conceito da campanha que eles estão criando, para ele entender a estratégia de mercado, para ele entender o papel dele como mídia, para que não chegue um briefing do desdobramento, para ele executar alguma coisa. Quando ele está na sala de criação, quando ele está na sala inicial, ele pode dar insights para o criativo, trabalhar o OH junto
com o conteúdo que ele vai criar, ele pode fazer um briefing mais livre para os influenciadores que eles vão estar contratando, acaba que ele ganha mais possibilidades e o trabalho dele para de ser um desdobramento e ele começa a ter liberdade de entender o papel daquela mídia. E aí a gente começa a poder trabalhar orgânico, começa a entender que às vezes a métrica que a gente quer colocar, se a gente está falando de reconhecimento, enquanto outros canais vão estar falando de venda, para poder fazer uma coisa 360. Perfeito, muito bom. E foi bom você ter tocado na mídia OH, né? Há 2 dias atrás a gente estava aqui com um convidado também, na nossa semana de publicidade e marketing, e a gente falava muito sobre como que houve uma certa transformação, que as mídias OH e DOH, né? Elas eram muito apoio e hoje elas estão sendo mais essenciais nas estratégias das campanhas, né? Isso é um movimento que a gente vem percebendo. E como que isso pode estar também aliado, né? Não, de novo, não aquele apoio, só um complemento, mas aliado, integrado totalmente com o que a gente faz no digital. Queria que você falasse um pouco sobre isso, o que vocês pensam, como é que vocês estão percebendo esse movimento no mercado. Sim, eu acho muito engraçado também, eu acho que pela idade, às vezes, é o que esperam da gente. Que a gente vai estar na caixinha do social, que a gente vai estar na caixinha de fazer o digital. E a gente pode sim trazer o racional do digital, o nosso conhecimento ali que a gente tem sobre aquela base, não só o conhecimento de ser heavy user da categoria, mas o conhecimento estratégico que a gente adquiriu com o tempo para outros setores, principalmente criação, às vezes o planejamento, de entender aquilo. E entra essencialmente na parte do OH. E tem uma fala que é muito legal, que assim que a gente abriu a agência, que a gente estava montando, porque às vezes um primeiro case demorou 3 meses para sair entre contratação, criação e pro ar. E aí tava naquele, tinha um NDA, não podia falar. E aí eu só tava, vai ter OH. E o meu antigo chefe passou. Um dia encontrei ele falou, nossa, mas você tá tão feliz com o OH, você ainda acredita nisso? Achei que o mundo tava no digital. Eu falei, cara, acredito pra caramba. Eu vou te mostrar que vai linkar com o digital, vai fazer sentido. E aí a gente trabalha na mesma proporção. Então, quando o grupo de mídia da Mídia 1, que geralmente faz as parcerias de mídia com a gente, passam as mídias que vão passar, a gente pensa de igual para igual como isso vai reverberar. E muitas vezes, quando a gente está fazendo conceito, não é nem a gente que vai desdobrar esse conceito, mas a gente dá margem. A gente entende que tem que ser um conceito grávido, entre muitas aspas, para poder dar liberdade para o influenciador, para poder dar liberdade, às vezes até para a galera da mídia paga poder continuar trabalhando um enredo de história. Você quer falar um pouquinho desse exemplo que você tem pra gente? A gente tem um exemplo muito legal que a gente se orgulha muito, que é uma campanha para uma fornecedora de energia que estava chegando no Rio, que chegou, na verdade, a Luz, que a gente fez a campanha deles em fevereiro, pós-carnaval. E aí a gente tinha várias questões que dificultavam essa comunicação. A gente está falando lá no Rio, a gente tem a Light, que tem uma relação super desgastada com o público, e a gente estava comunicando que você podia mudar. Nenhuma outra marca tinha feito essa mudança de categoria. Então, era uma campanha super varejista, porque a gente estava focando em conversão direta. Todas as peças iam ter QR Codes para saber o lead, quanto entrou. E, ao mesmo tempo, a gente queria um criativo forte, porque a gente entendia que era isso que ia fazer gerar conexão, mas sem que a mensagem se perdesse no placa solar, não cabe para mim. É coisa que é para pessoa jurídica, não é para pessoa física. A gente entendia que tinha várias barreiras que foram passadas pelo planning, que fez o planejamento, para fazer um criativo assertivo. E aí veio da sensibilidade de entender o carioca como um público diferente, que às vezes o target dos 30 anos de São Paulo poderia ser uns 30 anos mais cool, mais jovem, quando a gente estava falando do Rio. E de poder brincar com uma coisa que a gente falava, cara, isso vai dar pano pra manga. Pra tudo que a gente for fazer, a gente sabia que eles estavam criando uma ação Stop Power, que acabou sendo um bloco de carnaval, então a gente veio com essa mensagem, tipo, se liga, já passou da hora de sair desse relacionamento como conceito principal que foi aprovado, e depois quando a gente desdobrou eles, a gente começou a desdobrar eles com assets da marca. Então a gente fala, relacionamento que te cobra demais é coisa do passado. Aí vinha mude pra luz, 20% de desconto. Relacionamento que te controla é coisa do passado. Aí a gente falava de liberdade. Então sempre tinha essas mensagens muito grandes. E a gente sabia que isso interagia com uma trend, que era a trend do você pede um sinal do universo, vem logo um ônibus. Porque a gente sabia que ia envelopar um ônibus inteiro, que era uma coisa que a gente tava, caraca, um ônibus, e não pode passar despercebido isso na nossa carreira. Não é sempre que se envelopa um ônibus. Agora eu não sei, mas na época não era.
E aí a gente falou, cara, imagina, tá passando um ônibus gigante e aí tá escrito, se liga, já passou da hora de você sair desse relacionamento. Eu ia ficar, tipo, pensando. E aí a gente propôs essa brincadeira. Você pede um sinal do universo e vem um ônibus, como correlacionava como meme. Mas isso foi apresentado logo no começo, tipo, essas possibilidades. Isso que diferencia e mostra pro seu cliente que você tem uma estratégia. E aí, eu acho que o mais legal desse case é que a campanha deu tão certo no começo, pelo todo, mas no começo estava funcionando tão bem que eles falaram, não, a gente não vai fazer influenciador, não. A gente vai guardar a verba. Aí a gente ficou, opa, como assim, guardar a verba? Mas e o desdobramento da campanha? Aí já ia ter o bloco de carnaval, que a agência de planejamento planejou, a gente, junto com a agência de produção, eles enveloparam o banheiro de 5 metros. A galera, os influenciadores iam ser estratégia fundamental para levar para o digital. E aí, por mais que a gente esperava muito do UGC, do conteúdo gerado pelo usuário, a gente sabia que eles iam ser o pontapé para virar trend, para ter essa brincadeira. E a gente perguntou, a gente pode postar? Sabe, é a piada tá no ar, né? Não custa nada. E entendendo as ferramentas, a gente postou no nosso pessoal, ninguém é influenciador, e viralizou. Acabamos parando em página de fofoca, página de memes no Instagram. E o mais engraçado foi que viralizou, teve outros conteúdos gerados pelo usuário que brincaram com o ônibus, mas o mais legal foi que roubaram o vídeo. Tipo, literalmente pegaram o vídeo, craquearam do TikTok para tirar os arrobas e postaram em página de Instagram, de fofoca, e batendo mais visualização. Eu acho que no meu TikTok bateu 400 mil, aí no deles, eles levaram pro Instagram, bateu 2 milhões, 3 milhões, hoje em dia acumula mais de 6 milhões de visualizações. E o cliente foi impactado de forma orgânica, porque foi tão rápido que eu só recebi uma ligação, tipo, eu já tava com os 400 mil ali, já tava feliz, mas eu tava esperando inflar um pouquinho os números que estavam numa crescente para levar para eles. Aí eu recebi uma ligação da Paty da Luz falando, o CEO recebeu aqui no WhatsApp que mandaram para ele um meme. Aí isso deixa a gente muito feliz. Incrível, foi incrível. Fechando aqui as minhas perguntas, daqui a pouco a gente abre para o pessoal perguntar. Eu sei que vocês têm uma estrada ainda relativamente pequena, mas já estão construindo uma história. Então fala para mim o que você acha que é mais importante para os alunos que estão querendo aí entrar no mercado de trabalho nessa área específica ou até de uma maneira um pouco mais geral. Eu acho que é entender o seu diferencial. Eu acho que é entender que na faculdade é a nossa maior oportunidade de fazer portfólio e muitas vezes o seu portfólio vale muito mais do que o seu currículo. Quando a gente construiu a Voe, a gente tinha bons projetos e um sonho, mas nenhum deles realmente botado em prática. E a gente tinha muito sangue nos olhos. A gente tem muito sangue nos olhos. Então, quando a gente vai falar, fecha uma reunião com algum cliente, a gente tenta passar o máximo de verdade naquilo. E depois a gente corre atrás de montar uma equipe. Hoje em dia a gente tem a nossa equipe, mas no começo não tinha. A gente estava acreditando num potencial e abriram as portas pra gente justamente, eu acho que por essa vontade, por a gente entender o nosso diferencial e o que a gente podia entregar. E o que vocês construíram também ao longo da faculdade. Durante a faculdade, tudo que vocês conseguiram entender dali o que era fundamental e amarrar tudo isso nessa estratégia. E eu acho que junto com isso, principalmente network. Conheçam pessoas, vão em eventos, entendam quem está rodeando vocês. Porque posso dizer por orgulho também que os grandes cases todos vieram por indicação. Hoje em dia a gente já tem um trabalho de prospecção de clientes, mas com certeza a gente não conseguiria envelopar um ônibus, fechar com a Record, se não fosse indicação dos nossos professores, de pessoas que viram potencial na gente e ajudaram a gente a chegar lá. E isso a gente só posso agradecer ao Marcos Barbato, ao Antônio Jorge, por eles terem dado a oportunidade e por eles ajudarem a gente a chegar lá e por a gente ter entendido que ali era o lugar que a gente mais podia se conectar com pessoas. Legal, muito bom. Eu vou abrir para as perguntas agora. Quem tem uma pergunta para fazer para o Pedro? Pedro, bom dia. Sou o João, do 6º período de publicidade. E a minha pergunta para você é: quais conselhos você dá para quem tem vontade de empreender e está começando do zero e está saindo da faculdade agora? Nossa, tem muita coisa. Eu acho que a gente tem que entender que quando a gente vai empreender, vai muito além do criativo, do nosso posicionamento. Hoje em dia, na Voe, a gente lida com várias questões que quando a gente estava abrindo, a gente não tinha pensado, que é o financeiro, o nosso posicionamento, fluxo de caixa, posicionamento no mercado, além do que a gente imaginava no começo, mas a longo prazo. Então, acho que você tem que ter tudo em mente. E uma dica que deram pra gente no começo, que eu acho que é o mais válido, namore o processo.
namore. Então a gente se namorou como sócios, entendeu? Primeiro a gente trabalhou com o MEI, depois a gente foi para o CNPJ, a gente foi entendendo cada processo e foi construindo junto. E junto que a gente ia construindo, a gente ia buscando conhecimento. Entender que ia ter que se dividir, que somos sócios, que precisa de funções financeiras, que precisam de funções que iam além da nossa profissão, porque a nossa profissão dava know-how no serviço que a gente executava, mas não necessariamente ingerir financeiramente uma empresa. E hoje em dia a Voo é uma empresa constituída, temos todos esses outros lados, porque buscamos esse conhecimento que não pensávamos no começo. Pedro, bom dia, sou o Wallace, do segundo período de publicidade, e eu queria saber como foi essa virada de chave de um aluno assim de faculdade para a virada de grandes empresas quererem te fazer propostas. Eu acho que foi o posicionamento que a gente se deu. Quando eram as mesmas empresas que a gente batia na porta e fazia o processo de estágio, e às vezes não passava, ou nem chegava o currículo lá, e quando a gente se reposicionou, se colocou em outro lugar no mercado, como autoridade naquele assunto, e entendendo muito bem o que a gente ia entregar para eles começaram a olhar de uma forma diferente. E até vir propostas isoladas, mas a gente tem o nosso foco de construir uma marca sólida. Mas eu acho que a virada de chave foi essa, a forma com que a gente se posicionou. O olhar para nós como profissional, como grupo, e o que a gente tinha para entregar. E entender que às vezes a nossa entrega não estaria no estágio, não estaria naquela oportunidade que estava sendo dada, que a gente levaria muito tempo para remar. Mas isso só vem com conhecimento, com entender qual é o seu diferencial que você pode oferecer. Hello, eu sou Iris, do 4º período de marketing. Eu queria perguntar, você trabalha principalmente com mentoria. Como você explica as vantagens para uma pessoa que não tem familiaridade com as redes sociais, as mídias as plataformas que você usa? A gente entende lá na Voe que o on e o off atuam totalmente junto na nossa vida e hoje em dia de todas as gerações. Então, todo mundo que trabalha com a gente tem que ter essa mentalidade, desde do editor, do design, do roteirista, do meu criativo, e também entendemos que muitas vezes vamos trabalhar ou com a mentoria, quando a gente está explicando, ou também com outros parceiros em criação de campanha que precisam entender a estratégia. Então, a gente tem que achar uma forma de se comunicar muito clara e se munir de dado, de pesquisa de mercado, de coisas que eu mostre, tanto na prática quanto numericamente para ele, quais são os impactos, muito benchmarked, de entender o que está acontecendo lá fora, de outras marcas que estão fazendo parecido, mas sempre tentando achar a forma mais simples de gamificar aquilo na cabeça dele para eu estabelecer uma meta. E aí, com a meta, eu poder comprovar meu resultado. Oi, meu nome é Felipe, de Publicidade e Propaganda. Minha pergunta é sobre o case, no caso que você falou que é um trabalho, né, da faculdade da Coca-Cola. Como esse trabalho que te possibilitou, no caso alavancou sua entrada no mercado, né? Como foi o desenvolvimento desse projeto, a criação, e por que ele foi o estopim para sua entrada no mercado? Eu acho que assim, a gente está, principalmente, não tem como não falar de conexões. Eu acho que foi uma junção de realmente encontrar sócios incríveis, porém, quando a gente estava falando de um trabalho de faculdade, eles não eram meus sócios, eles eram colegas de trabalho, colegas de faculdade. E que a gente ainda não, posso dizer, a gente não era amigo antes de saímos juntos, tínhamos uma grande amizade. A Voe foi construindo isso pelo ambiente que a gente estava dentro da faculdade. Então, a nossa amizade cresceu junto com a vida profissional. E também com as oportunidades de, às vezes, a gente, antes de fazer realmente o trabalho, a gente estava indo na Rio Innovation Week, estava se conhecendo num ambiente muito diferente, porém a gente tinha se juntado por entender que a gente tinha a mesma visão do mercado. E aí, quando se colocou aquilo na prática, nesse trabalho, a gente já encarou com uma forma diferente. E foi o primeiro momento que eu olhei, mas também eu acho que eles falaram, opa, tem alguma coisa diferente neles também. Que eles olham para o mercado da mesma forma, eles têm brilho nos olhos. Eu só tenho para traçar elogio das pessoas que trabalham comigo. O Bernardo e a Luísa, eu não seria nada na minha carreira sem eles. E cada um tem um papel fundamental. E quando a gente sentiu esse ambiente de livre cocriação, de conseguir colocar as nossas ideias com brilho nos olhos e lutar
É aquela frase clichê que é tipo um sonho sonhado junto vira realidade. É isso, a gente acredita em conexões, a gente acredita que a gente sonhando junto a gente vai chegar mais longe e trazer propósito para aquilo que a gente estava fazendo. Então, quando era só um trabalho de faculdade, nunca foi só um trabalho de faculdade. A gente queria vencer. A gente queria... E aí depois de vencer virou querer ter uma agência. Aí depois virou querer ter uma agência com um case incrível. Aí hoje em dia querer ter uma agência premiada. E aí, sei lá, o que vai ser amanhã, mas a gente sempre tem as metas muito claras e a gente tá muito alinhado o que a gente quer ganhar, o que a gente quer fazer melhor, o que a gente quer entregar. E aí esse brilho nos olhos eu acho que motiva toda a ter uma entrega diferente. Então, quando era um trabalho de faculdade, já não era só um trabalho de faculdade, era alguma coisa que a gente queria entregar o nosso melhor. E aí, isso resultou no nosso portfólio. E aí, foi a primeira coisa que eu tive para bater na porta dos clientes junto com eles e falar, opa, a gente faz isso daqui, teoricamente. Mas se der oportunidade, a gente joga para a prática também. Pedro, quero novamente agradecer por você ter aceitado o convite de participar aqui do nosso evento. E, pessoal de casa, esse foi o videocast que a gente fecha a série especial da Semana de Publicidade e Marketing 2024 do Nila Salle Rio. Fique ligado que novos videocasts serão gravados em breve.